Para a gente repercutir essa primeira fala de Kamala Harris, nós conversamos agora com o professor da Temple University, Lucas de Souza Martins. Professor nos estúdios da CNN em São Paulo, muito obrigado pela presença. A gente viu que ela fez um agradecimento a Joe Biden, como é natural, já que ele deixou a disputa e anunciou apoio a ela. Mas ela não quis se colocar como candidata do Partido Democrata, como eu disse, para não colocar a carroça na frente dos bois, né, professor? Pois é, Uribe, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela CNN. Era um evento já previsto na agenda da vice-presidente e é claro que ela não vai tomar essa iniciativa de falar muito a respeito da campanha dela por vários motivos. O principal é que o presidente Biden ainda não fez um discurso público a respeito da sua desistência, a sua tentativa de reeleição e por isso que ela, até para dar tempo ao presidente se recuperar e voltar com as suas atividades normais, ela vai ter esse discurso mais previsível, mais voltado para a audiência que estava ali neste evento. Agora, um ponto é fundamental na participação da vice-presidente Kamala Harris neste evento com atletas universitários. Algo que é muito interessante de fazer a leitura, uma vez que estamos aqui discutindo os bastidores. Quem estava ali presente nesse discurso eram jovens, exatamente a base eleitoral que os democratas encontravam mais dificuldade para encontrar acolhimento e apoio. E no momento que a Kamala Harris, no dia seguinte de receber o apoio do presidente Biden, a sua candidatura aparece diante de uma audiência de jovens universitários, isso sim é um sinal também para toda a mobilização do Partido Democrata para atrair eleitores que até então não estavam tão convictos da candidatura de Joe Biden. Interessante. Então, professor, o senhor já está dando para a gente aí algumas das pistas, né, do que pode ser feito a partir de agora com a oficialização, eventualmente, né, isso deve acontecer aí nas próximas horas, vamos ver nos próximos dias, da Kamala Harris como o nome que vai substituir o Joe Biden. Agora, eu queria te perguntar, ainda nesse segmento, se na sua avaliação vai dar tempo de refazer esse discurso, o que a campanha pode aproveitar do que já vinha sendo feito, porque muito, né, do que a gente esperava, né, do embate mais propositivo, acabou ficando em segundo plano. Dá para ressuscitar algum daqueles projetos, né, que seriam aventados pelo até então candidato Joe Biden, inserir isso na campanha de Kamala Harris e onde é que ela se posiciona diferente de Joe Biden, né? Quais são as lacunas que ela vai cobrir? São várias as lacunas que ela pode cobrir a partir da candidatura dela, até porque ela tem, primeiro, uma proximidade, como já mencionei, com os mais jovens. Ela teve uma responsabilidade ao longo da campanha do Joe Biden, a reeleição, de articular exatamente esta conexão com os universitários. E o espectador vai se lembrar que durante este verão americano nós tivemos uma série de manifestações em várias universidades americanas sinalizando uma desaprovação àquilo que acontecia no Oriente Médio. Enquanto isso, a Kamala Harris era recebida por várias lideranças estudantis por todo o país e também em universidades historicamente afro-americanas, que também é um eleitorado fundamental. Então, quando nós pensamos sobre quem é o candidato democrata que está mais bem posicionado neste momento para dialogar com vários eleitorados que até então não estavam tão empolgados com a candidatura de Joe Biden, nós precisamos falar sim da Kamala Harris. Agora, falando também sobre o momento em que essa candidatura é colocada no cenário eleitoral, o momento foi crucial, o momento era exatamente esse. Por uma série de razões. Nós passamos agora por uma semana em que o noticiário internacional foi absolutamente dominado pelos republicanos, não somente pelo atentado contra o ex-presidente Donald Trump, mas também pela convenção do Partido Republicano. Isso atraiu uma série de olhares para a candidatura republicana. Agora, no momento que nós chegamos ao final de semana, no final de toda a mobilização da convenção republicana, o Joe Biden acaba
mobilizando toda a mídia para que passe a olhar para a Kamala Harris. E também consideramos que no próximo mês, em agosto, nós teremos a convenção nacional do Partido Democrata, e isso significa que todos os olhares do mundo, não somente dos Estados Unidos, estarão olhando para a futura candidata democrata, que, ao que tudo indica, será assim a Kamala Harris, e por isso é possível dizer que o momento de instalação, digamos assim, desta candidatura é um momento apropriado, é um momento bastante interessante, porque reverte uma tendência que existia até então de focos na candidatura republicana. Professor Américo Martins, nosso correspondente internacional, já está em tela para fazer uma pergunta. Antes, eu só gostaria de fazer um questionamento sobre a escolha no Partido Democrata em relação ao candidato a vice-presidente de Kamala Harris, caso ela seja confirmada. Ao governador da Pensilvânia, Joe Biden é da Pensilvânia. Seria o nome que o senhor considera com mais chances de ocupar esse espaço? Uribe, sem dúvida, o Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, um governador de primeiro mandato, bastante bem avaliado, é um jovem, tem uma idade similar à da Kamala Harris, ele é judeu, ou seja, são vários eleitorados que poderiam ser atraídos à candidatura da vice-presidente a partir desta união, eventual união com o atual governador da Pensilvânia. E lembrando, a Pensilvânia não somente é o estado em que nasceu e foi criado o presidente Biden, mas também é um estado crucial quando nós pensamos nos estados que são pêndulo, que eventualmente votam nos democratas ou nos republicanos. A Pensilvânia será fundamental nesse processo. E uma vez que você tem alguém na chapa que faz parte do governo da Pensilvânia, é bem avaliado, e você junta também a experiência de ter o Joe Biden como alguém que veio da Pensilvânia, isso pode garantir votos fundamentais à candidatura da Kamala Harris. E por isso que é possível dizer que de todos aqueles que são levantados como possíveis candidatos a vice na chapa da Kamala Harris, o Josh Shapiro aparece sim como um dos principais candidatos, até porque ele agrega esses votos em um estado crucial que é o estado da Pensilvânia. Américo. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo, sempre importante a gente fazer essas entrevistas, essas discussões. Eu queria fazer uma pergunta. Essa vai ser a terceira eleição do Donald Trump. Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe quais são os pontos fortes que ele tem com o eleitorado dele e quais são os pontos fracos. A Kamala Harris surge como uma novidade nessa disputa. Ela, obviamente, resolve alguns dos problemas dos democratas, a questão da idade do Joe Biden, etc., mas que fraqueza ela ainda pode explorar que não tenha sido explorado na campanha do Donald Trump para tentar reverter essa situação? Há vários temas que nós podemos colocar, como armas para o Partido Republicano nesse sentido, e uma delas é exatamente a função principal que recebeu a Kamala Harris como vice-presidente. Ela recebeu a função de lidar com a questão da migração nos Estados Unidos. E veja só, é exatamente a questão da migração um dos pontos em que o governo do Joe Biden é pior avaliado. E é por isso que a tendência que nós vamos observar na campanha dos republicanos será exatamente de exploração de temas que a Kamala Harris tem mais dificuldade. E o tema da imigração é um dos mais intensos, é o que mais aparece associado a ela no sentido de talvez um fracasso político, um fracasso administrativo, e também há uma série de questões polêmicas que envolvem o trabalho dela como procuradora-geral na Califórnia, alguns dados que eventualmente podem correr contra ela por conta de seu trabalho no seu estado natal, mas o que nós podemos já antecipar desde já é que o tema da migração, que já estava bastante presente na campanha de Donald Trump, será ainda mais presente, até pelo fato de que a Kamala Harris esteve muito próxima a exatamente esse tema. Recebeu diretamente do presidente Joe Biden a questão da gestão da migração, e este será o tema principal a partir da perspectiva republicana. Professor, antes da gente se despedir, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o que disse o posicionamento do ex-presidente, o Barack Obama, porque ele acabou gerando muita dúvida sobre o apoio a Kamala Harris, por não tê-la mencionado de saída. É possível que ainda haja alguma resistência nesse sentido, que isso possa levar a algum tipo de questionamento ou dúvida sobre a indicação da Kamala? A gente sabe que existe um processo formal a ser seguido,
partido, mas ela já tem sido colocada como a substituta de Joe Biden. Porém, quando a gente vê a declaração de Barack Obama sem prestar o apoio de imediato à vice, o que seria natural, né, que ela ocupasse essa vaga, isso gera algum estranhamento, pelo menos para nós aqui. Eu queria saber se o senhor também compartilha desse estranhamento ou não. Veja só, Tainá, uma vez que estamos aqui, mais uma vez, discutindo os bastidores da política, eu já enxergo de uma forma, uma construção muito bem articulada dentro do Partido Democrata. E explico da seguinte maneira: uma vez que nós temos uma troca de um candidato Joe Biden, que já foi escolhido pelos eleitores democratas várias vezes, né? É confirmado nos estados como candidato. Agora que nós nos aproximamos de um momento de troca, não há tempo hábil para voltar aos eleitores democratas para que eles votem novamente em um candidato do seu partido. Então, até para dar uma sensação de democracia interna partidária, soaria muito estranho para a base se todos os principais líderes do partido sinalizassem de imediato o apoio a Kamala Harris. E não é à toa que nós temos até uma distribuição política muito bem articulada a respeito daqueles que já se posicionaram a favor, daqueles que ainda não se posicionaram. Não é à toa que, logo após o anúncio do presidente Joe Biden de desistência da campanha de reeleição, nós já tivemos o anúncio público do casal Clinton repercutindo e dizendo que apoiam a Kamala Harris como uma candidata. O Barack Obama não fez isso, mas isso demonstra também um esforço, uma articulação dentro do Partido Democrata para demonstrar que há sim um processo de democracia interna, democracia partidária, até para dar uma sensação à base de que este processo não está sendo forçado a eles, mas sim está sendo construído dentro do partido através de conversas, e é por isso que eu enxergo este não posicionamento do Barack Obama de uma forma como parte de uma articulação política muito bem construída. Nós conversamos com Lucas de Souza Martins, professor da Temple University. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Espaço aberto aqui no Bastidores CNN para o senhor, professor. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Uma ótima tarde. Muito obrigado, Américo Martins, por participar dessa entrevista.